bem-vindos a mais uma reunião das quintas-feiras do Grupo Sim. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Fora da Caridade não há salvação. Para preparar o nosso ambiente, eu gostaria de fazer uma pequena prece e agradecendo primeiramente a espiritualidade da amiga que nos trouxe aqui em paz e segurança. Vamos pedir que esse ambiente que nos acolhe esteja adequadamente preparado para as nossas atividades de hoje e que toda a espiritualidade que aqui veio também trabalhe junto com vocês através das intuições para que a gente possa fazer um trabalho bem participativo e que a gente possa, ao fim, aprender o que a gente precisa aprender e levar conosco para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, que essa é a nossa missão, a missão do espírita, amor no coração e espiritualidade na mente. Vamos pedir então a permissão para iniciar esse trabalho de hoje com a graça de Deus, que assim seja. Então, o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que, depois que eu li me preparei para essa palestra de hoje, eu cheguei à conclusão que tem várias disputas, controvérsias, né, que talvez essas não sejam as palavras mais adequadas, mas eu vi isso em todo o percurso e daí eu fiquei curioso, né, eu estou falando isso agora nesse momento, que vocês, para exatamente colocar, fazer o ensejo, né, desse texto, né? E eu fiquei curioso, né, para saber de onde veio essa expressão, fora da caridade não há salvação. Né? E na pesquisa que eu fiz, ela mostra que ela apareceu a primeira vez na literatura espírita, né, através da Revista Espírita, em 1861, né, de uma publicação que foi feita com o nome de Bibliografia Católica contra o Espiritismo, né, porque estava havendo uma disputa de uma pessoa que se chama Georges Gandhi, né, lá da França, que ele estava colocando vários questionamentos a respeito do Espiritismo, né? E é por isso que eu digo que esse capítulo é tudo a respeito disso, né, que vocês vão ver. Mas eu fiquei curioso e quis trazer isso para vocês. Então vamos lá. No fim a gente vou pedir a vocês para dizer se a minha constatação foi correta ou não. O capítulo começa com a primeira citação do livro de Mateus, né? Capítulo 25, de 31 a 46, de que é preciso o Espírito para se salvar. Né? E aí também, dentro dessa primeira parte, tem a parábola do bom samaritano, que eu acho que todos vocês já devem conhecer. Né? Quando ele fala do que é necessário para se salvar, Jesus, ou Mateus, não colocou lá como sendo uma citação de Jesus, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, sentar-se-á no trono da sua glória, e reunidos diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A gente já vem aquilo que eu falei no começo, né? Já tem uma ideia assim, de separação. Então, ele já coloca aqui quem é que fica, por que é que uns ficam à direita e uns ficam à esquerda? Por que é que tem essa divisão?
ele diz assim: tomai posse do reino, os que vão sentar à direita, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Então responder-lhes-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? Então, ele fala desses que são os que ficaram sentados à direita e que já disseram a Jesus: a gente nunca precisou fazer isso, né? Para você, né? Para Jesus. E ele disse: mas mesmo que você não tenha feito isso, esse é o seu destino e esse é o lugar que meu pai guardou para vocês, né? Por isso que vocês merecem, porque apesar de não terem feito isso, vocês pensaram em fazer, né? Por assim dizer. E aí ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os anjos, e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E aí vem a réplica: Senhor, né, aquelas pessoas disseram que estavam do lado esquerdo. Quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quer dizer, disseram assim: toda vez que o vimos com fome, lhe demos de comer, né? Com sede e não te demos de beber. E ele então, Jesus responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que falastes com assistência a um desses, faltaste com assistência a um desses pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então, a controvérsia, né, que eu estava falando: por que tem essa divisão? Não é? Por que somente uns fazem o bem e outros não fazem o bem? E isso tem tudo a ver com o que a gente vai ver logo em seguida aqui, que é a parábola do bom samaritano. E eu vou resumir aqui. O texto é um pouco longo, mas basicamente uma pessoa estava lá, uma pessoa comum, estava caminhando de Jerusalém para Jericó, né? E nesse caminho ele foi abordado por ladrões. Os ladrões roubaram tudo dele, bateram nele, né? E quase que mataram o pobre, né? E daí ele ali ficou, enquanto que outras pessoas passaram, que era um caminho assim, bem utilizado. Tinha bastante gente que trafegava ali. Aí passou essa questão da parábola do bom samaritano foi colocada, desculpe de ter falado isso primeiro, mas ela foi colocada porque na conclusão da primeira parte, alguém pergunta, um sábio pergunta a Deus: quem será o meu próximo? Quem é esse que eu tenho que ajudar? Já que ele estava falando, né, quando você não ajudar aqueles pequeninos, né, não eram as crianças, eram aquelas pessoas mais humildes. Quando você deixar de ajudar aquele, você está deixando de ajudar a mim. E ele é o seu próximo. Né, e foi isso que ele falou. Né, quando o doutor lá perguntou a Jesus, né, quem é o meu próximo? Aí ele foi: então vou lhe contar a história do bom samaritano e você vai dizer para mim quem é o seu próximo dentro dessa história aí. Né? E então, voltando à história, passou o sacerdote fez de conta que não viu e foi-se embora, né? Deixou o cara lá todo quebrado, todo machucado, em tempo de morrer. E aí veio um levita, né? Que eu não sei bem o que era, mas era uma dessas figuras importantes da época lá de Roma, e aconteceu a mesma coisa. Ele só viu o cara ali
não é problema meu, foi-se embora. Né? E aí veio um samaritano, e o samaritano, eu até não sabia disso, mas o samaritano era uma pessoa malquista, né, na época. Né? E o samaritano viu o cara, quer dizer, todos os outros olharam, mas não viram, e ele olhou e viu, então ele pensou, ele tem que fazer alguma coisa por essa pessoa. Né? E aí foi lá e ajeitou um pouquinho, né, colocou lá o vinho e o óleo e tal, e ele prestou os primeiros socorros e levou com ele, né, no caminho, seguindo o caminho. E na primeira estalagem ele deixou aquela pessoa e deu lá duas moedas, dois dinheiros, né, que ele colocou aqui, que eu não acho que é tão importante assim, mas denários, que era a moeda da época. Então, ele deu os 2 dinários. Devia valer o suficiente, né? Porque ele disse assim, se você precisar de mais alguma coisa, eu lhe pago quando eu voltar. Né? Eu quero saber, eu preciso seguir o meu caminho, mas eu vou voltar para saber como está essa pessoa. E assim o fez. Né? Então, quando Jesus acabou de falar a parábola do bom samaritano, ele perguntou lá aquele fulano que tinha questionado ele no intuito de challenge, né, de fazer alguma afronta a Jesus. Aí ele foi e perguntou, qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Né? E essa é o que está... tem uma resposta depois, mas basicamente o cara falou, né, o Challenger falou para Jesus, é aquele cara lá, é o samaritano. Aí ele disse, então pronto, segue o seu caminho, agora que você aprendeu quem é o próximo e vai fazer o bem ao próximo. Né? E aí vem a explicação do Evangelho. Né? Jesus coloca o samaritano, considerado herético, que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Considera a caridade como a única condição para a salvação, já que ela implicitamente abrange todas as outras. Então, essa pessoa só pode fazer caridade se ela for humilde, se ela for branda, benévola, indulgente, justa, e por aí vai. Né? Para você fazer caridade, você tem que se doar, né? Você tem que se colocar o próximo acima de você ou de qualquer outra coisa. Né? Isso é o que faz a gente ser caridoso. Né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, nessas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, que é o que o cara falou lá no começo, lá, né? De Lucas, de Marcos, na primeira Mateus, desculpe. Mateus, que a pessoa, depois que Mateus falou lá daquele negócio da direita e da esquerda, a pessoa foi perguntar assim, e o que é que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Aí ele disse, seja bom, né? Faça o bem, seja caridoso. É só o que precisa. E aí ele, voltando aqui, ele vai dizer exatamente isso, que são, na segunda parte, né, os mandamentos, o mandamento maior, né, que é aquele que todos nós sabemos. Né? E que foram perguntar para Jesus, um doutor da lei, né, que disse, mestre, qual é o mandamento da lei? Né, o grande mandamento da lei. E Jesus lhe disse, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui vai o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? E isso é o que ele colocou e tem tudo a ver com o que ele falou antes. Né? Assim, como é que a gente pode ser caridoso se a gente não está preparado para amar o nosso próximo? Né? De fazer alguma coisa a mais por ele.
né, de deixar as nossas necessidades atrás ou antes, né, colocar elas antes da necessidade do próximo. Né? Isso está tudo baseado no, assim, eu acho que da maneira que eu vejo, a gente faz a caridade exatamente porque acredita nisso, né? Que a gente tem que amar ao próximo, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Como é que a gente pode amar alguém se a gente não se ama? Né? Se a gente não tem, se a gente não se despoja do orgulho e da vaidade para amar nós mesmos como nós somos. Né? Caridade e humildade se opõem ao egoísmo e orgulho. Esse princípio se acha formulado nos seguintes princípios, nos precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. E para finalizar, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Como é que a gente pode amar a Deus se a gente não vê Deus? Se nós temos uma dificuldade imensa de conceber o que é Deus, enquanto que as pessoas que estão à nossa vista, né, são aquelas que a gente consegue abraçar e compartilhar os nossos sentimentos. Né? A gente tem que exercitar isso antes, né, para que a gente consiga amar a Deus. A necessidade, por que é necessário praticar a caridade? Segundo Paulo, quando mesmo outra colocação de São Paulo, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, não tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Por quê? Aí ele fala aqui, porque existem pessoas que não têm fé nenhuma e que são caridosas. Né? Existem pessoas que não têm esperança quanto a elas mesmas, mas são caridosas, querem ajudar as outras pessoas. Né? E por fim, a caridade em si, como a gente provavelmente, todos nós aqui já experimentamos isso, a salvação que está colocada aqui, que vem através da caridade, é aquela sensação de que a gente fez alguma coisa boa para alguém. Essa é a salvação. A vontade de fazer a caridade é aquilo que elimina todos aqueles outros sentimentos negativos que poderiam, em determinado momento, estar pairando sobre a nossa mente. Né? Todos esses são todos os benefícios da caridade. Isso é o que a gente recebe, e à medida que a gente tem contato com esse amor que vem da caridade, a gente se aproxima de Deus. É por isso que ele disse no começo, quem fizer caridade vai ter o reino de Deus. Né? E aí, ainda tem algum tempo, mas a questão que eu tinha falado no começo, né, tem três colocações aqui, que são: a primeira, fora da igreja não há salvação. Né? Ou fora da verdade não há salvação. Colocação contemporânea ou até anterior ao advento do Espiritismo, né? onde a igreja, né, que era dominante naquela época, em todos os sentidos, queria colocar-se como sendo o elemento de salvação. Você tem que se juntar à minha igreja para você chegar ao reino dos céus. Né?
E assim foi colocado, né, escrito e, primeiramente, através de São Cipriano de Cartago. Eu fiz uma pesquisa também que eu achei interessante. De onde é que veio isso? Né? Numas cartas que ele escreveu sobre a unidade da igreja. Né? São Cipriano de Cartago. E também em outras cartas que foram escritas por nosso amigo Santo Agostinho. Né? E a gente vê tantas passagens de Santo Agostinho no Evangelho, né? Defendendo o Espiritismo, conclamando os espíritas a fazerem o bem, né? Sem ver a quem, a serem caridosos, né? Identificando como o elemento da caridade, identificando a caridade como um elemento básico do espírita, né? Porque o espírita, como a gente pode ver em outras passagens do Evangelho, é aquele que exatamente procura ajudar as pessoas, né? Ajudar sem ver a quem, né? E não só materialmente, né? Como ele fala aqui também. A caridade não é só material, a caridade não é só você dar alguma coisa para aquela pessoa, dar comida, fazer lá a campanha do quilo. Às vezes a caridade é simplesmente você estar do lado da pessoa, oferecer o seu acolhimento, né? Ser benevolente para aquelas pessoas que a gente tem dificuldade de conviver com elas. Né? E daí, depois dessas duas colocações, né, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, porque a igreja também se achava detentora da verdade absoluta, né? Veio depois, né, durante aquele 1860, né, durante aquele questionamento do Espiritismo, veio essa denominação de que fora da caridade não há salvação. Exatamente mostrando com argumentos plausíveis, né, incluindo a caridade como sendo esse elemento que traz a salvação, como eu falei para vocês, através do sentimento que a gente sente. Não é Jesus ou Jesus, ou Deus, ou o Espírito que vai olhar para a gente e dizer assim, aquela pessoa tão caridosa, vou trazer ela para o reino dos céus. Não, a gente conquista isso, né? Conquista porque é o nosso caminho para chegar lá. E a gente acaba descobrindo isso. Né? E tem milhares de exemplos na história da humanidade de pessoas que foram caridosas, que foram amáveis, que foram benevolentes, que ajudaram os outros. E elas acabaram sendo considerados santos, né? Ou mesmo que não tenha sido santificado por uma igreja, mas a gente sabe que a gente considera ela como pessoas santas. Né? A santidade implicitamente coloca aquela capacidade de alguém de fazer o máximo possível por outros, e não por ela mesma. Colocando a necessidade dela em segundo plano. Né? Então, já estou chegando ao fim aqui, eu gostaria somente de ler as instruções dos Espíritos. Vale salientar que a instrução do Espírito veio exatamente naquele mesmo momento da reunião, daquele momento histórico, lá quando estava naqueles questionamentos, e vocês vão ver que interessantemente coloca tudo, né, faz como se fosse um resumo de tudo que a gente falou, né, das parábolas de Jesus e das colocações da época também. Então deixa eu ler para vocês aqui. Fora da caridade não há salvação.
meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Se acha gravada no coração daquele a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará com que pratiqueis o bem. Para fazer o bem, mistério sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia ou a despreocupação. Quer dizer, se ele ficar quietinho ali, hoje eu não vou sair de casa não. Provavelmente a gente já vai deixar de fazer o mal. Né? Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Que foi o questionamento, né, que o senhor Jorge Gandhi fez em 1860, né, a respeito dos espíritas que ele tentou fazer as pessoas acreditarem que as pessoas que não estavam associadas a uma igreja estabelecida não poderiam ser filhos de Deus, né? E que não teriam um lugar no céu para eles, né? Que é basicamente aquilo que ele colocou aqui, né? Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Então eu queria encerrar, ainda tem mais 5 minutos, mas eu queria colocar aqui, abrir para discussões, primeiramente, perguntando quem é que vocês acham que é o seu próximo. Quem é o seu próximo? Você. Você me ajuda, me orienta, me ilumina, me guia. Leitor visível. Faz isso com uma paciência incrível. Né? Mas, muito obrigado. A resposta séria, na verdade, é óbvio, mais próximo são aquelas pessoas que você convive, eu acho, né? Onde você vai encontrar as maiores dificuldades, normalmente é dentro da sua família mesmo, pessoas que estão próximas de você, e que tem que começar por ali, né? Muita gente acha, eu vou fazer coisa boa para os outros, para aquele cara que está na rua, mas esquece que tem a própria família, e que ali é onde a gente tem os maiores desajustes, normalmente, né? Que a gente precisa corrigir nossas atitudes e melhorar, tratar as pessoas da forma correta e tudo isso. Aí começa a caridade no dia a dia. Né? Deixa eu só mencionar um evento que ocorreu agora enquanto a gente estava de férias, que foi uma coisa espetacular. Mas a gente tinha um plano para fazer uma determinada atividade naquele dia, né? E aí uma pessoa que ia participar daquela atividade, que por coincidência é a pessoa mais idosa, né, daquele grupo, ela chegou e disse assim, eu gostaria de fazer tal coisa, que é totalmente diferente daquilo que tinha sido planejado, né? E aí eu, não sei porquê, né, pensei exatamente, vamos fazer isso aí, né? Porque eu achei que aquela pessoa precisava daquilo, naquele momento. Né? Eu senti que é a minha chance de ajudar o meu próximo aqui, me colocando dentro dessas palavras, né? E foi assim maravilhoso. A coisa saiu totalmente fora do script, mas no fim das contas funcionou muito bem e as pessoas ficaram felizes. Né? Não sei se todos, mas...
Mas é isso aí, ó. Assim, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o próximo, o que eu quis dizer com esse exemplo é o seguinte: o próximo é uma figura móvel. A gente não sabe onde ele está, mas a gente precisa estar aberto, com a mente aberta para que, quando aquela oportunidade surgir, a gente execute. Né? Outra vez, outro exemplo. Eu estava lá dirigindo, chegando em Ann Arbor, aí tinha uma pessoa que estava ali de noite, no frio, né, mais ou menos nessa época aí. A pessoa estava ali em pé, no sinal, né? Não estava nem pedindo dinheiro nem nada, estava lá com um pedaço de coisa assim, mas estava lá assim, como quem diz assim, se chover na minha horta, beleza, né? Aí eu cheguei, peguei uma nota de 20 e, ei, vem aqui, aí deu o dinheiro para ela, né? Ela chegou, nem agradeceu, mas ficou feliz, né? Então, tá tudo certo. Eu não estava esperando agradecimento, ela também não estava esperando uma doação, né? Mas com certeza ajudou aquela pessoa a comer alguma coisa, né? Mas foi assim, né? Eu preciso ajudar aquela pessoa ali. Né? E acho que é bem aquilo que ele falou ali, né? Na história do bom samaritano. Né? Muitas pessoas passaram, olharam e não viram. Mas aquele cara resolveu ajudar. É importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente sentir a vontade de ajudar, corra e ajude. Né? Porque essa é a oportunidade que a gente está recebendo de ajudar o próximo. Pode falar, Val. Está se coçando? Hã? Não quer dizer nada, não? Ninguém mais quer dizer nada. Você acha que o amor... Não, caridade vem de caritas, né? Caritas, caridade, aqui. E também tem a ver com a palavra que Jesus usa como amor, que é o ágape, né? Que é o amor que você faz às outras pessoas. E você acha que a caridade, sendo igual ao amor, sendo igual a caritas, deveria ser incondicional? Exatamente. É. Eu acredito que sim, porque... por exemplo, senão você ia escolher, eu vou fazer caridade para aquela pessoa e não vou fazer para outra. Não, eu digo assim, fazer caridade quando você fala. E aí a gente veria, como a caridade, o amor é a mesma coisa, o amor tem que ser incondicional? Eu acredito que sim. Pode ser que eu não pratique o amor incondicional, porque exige muito desprendimento para você praticar o amor incondicional. Eu não me coloco... Assim, por exemplo, um filho seu faz alguma coisa errada e você vai lá e fala que ele está certo. É um amor incondicional. Não é falar que está certo, é você apoiar ele e dizer assim, você errou, mas eu estou aqui para lhe ajudar quando você quiser consertar o seu erro. Então tem uma condição. Se ele quiser. Não, estou falando. A condição assim, é se ele quiser que eu ajude. Mas tem a condição, então. Não é incondicional. Então não é condicional. É isso que eu quero saber. Só assim, mas, bem, a condição... Porque a gente acha que só ajudar, por exemplo, eu só te tirando uma ideia, não estou falando que está errado dar o dinheiro para o cara na rua. Não, estou pensando, refletindo. Mas se você vai lá e dá o dinheiro para o cara na rua, talvez ele... Tem aquela famosa história do monge e do mestre e do discípulo. Eles estão meio perdidão lá no caminho e acham uma casinha muito ruim, muito chulepa lá. E eles vão ver, a família estava lá. E a família serve um queijinho para eles, dá um leitinho para eles, eles ficam numa boa. Aí os caras perguntam, e aí, como é que vocês são? Não, a gente é aqui, é pobre, mas tem essa vaquinha que a gente faz o queijo, faz o leite, vende lá na feira, tudo, e beleza. Aí a hora que eles saíram, o mestre fala para o discípulo, vai lá e joga aquela vaca no barranco. Aí o discípulo, começa disso. Se você é discípulo, você segue o mestre. Sempre. É guia, né? Você tem que seguir. E ele, com muito sofrimento, foi lá e empurrar a vaquinha pro negócio. Mas a vida dele inteira foi um trajeto por causa disso. Eu joguei a vaquinha do cano, não sei o que, não sei o que. E aí, depois de um tempo, ele estava passando por um lugar e viu a fazenda. Ele falou, caramba, será que os caras namoram aqui? Mas a fazenda estava muito boa. Estava com plantação, tinha mais um monte de coisa, estava muito legal. Então ele falou assim, poxa, acho que os caras saíram vender a fazenda, será que quiser? Ele falou a perguntar. Falou assim, aqui morava nessa fazenda assim, então era nossos parentes, mas aí a vaca caiu lá, a gente só tinha vaca e a vaca era tudo para nós. A vaca caiu no barranco lá, nós tivemos que se virar. Aí nós plantamos, fizemos outras coisas, então nós, entendeu? Era amor. Cresceram. Era amor, era caridade que o cara fez, jogar a vaquinha. Não. A vaca não. Bem,
Aparentemente não, né? Não é assim. Deixa o Rodrigo falar que ele está querendo falar. Você, no exemplo do filho, você amar o seu filho, não é você passar a mão na cabeça dele. Até porque se você passa a mão na cabeça dele, você mais prejudica ele do que ajuda. O certo de você amar o seu filho é ajudar ele a crescer. E às vezes para ajudar a crescer você tem que ser, de certa forma, assertivo com ele. Corrigi-lo quando necessário, incentivá-lo quando possível. Mas, ao meu ver, amor não é simplesmente deixar fazer o que quer, é você ajudá-lo a crescer. Então o amor não é incondicional. Não é condição. A sua função de pai é amar desse jeito. Esses dias eu vi um filósofo falando sobre isso. Eu sempre achei que amor de mãe e pai com filho fosse incondicional. Eu sempre falo, não, mas é condicional, hein? Isso é só no jeito. Mas eu acredito, ele fala que não. Ele fala, o amor incondicional, ele é um perigo, inclusive, os pais com os filhos. Porque você vai colocar e vai dizer, é porque eu te amo, inclusive, que eu estou colocando essa condição. Então, hoje, eu penso que não. E nesse caso da vaquinha aí, eu acho que retrata bem o relacionamento, às vezes, do pai com o filho. Né? Muitas vezes você tem que ir lá e tipo assim, eu te amo, porém, isso aí que você está fazendo é prejudicial a você mesmo. Mas isso não é uma condição. Porque quando você fala incondicional, é que você ama desde que você tem algo em troca. Não. Na verdade, o pai não quer nada em troca. O pai quer bem do filho. O amor é incondicional. E às vezes o bem do filho é cobrar do filho. Claro. Não que você vai querer que seu filho te dê em troca gratidão, presente ou qualquer coisa. Mas você quer que ele se esforce, que ele faça melhor, que ele corrija os erros, para que ele cresça e ele seja uma pessoa melhor. Então isso não é incondicional. Quer dizer, não é condicional. Você não está pedindo nada em troca. Você só está querendo fazer por ele o que é melhor para ele. Porque necessariamente a gente não sabe o que é melhor para a gente. Né? O nosso pai... Você está pensando condicionalmente. Tem uma condição melhor. Você está pensando condicionalmente, você não se ajuda. O filho fez qualquer coisa, você vai lá e... não, tá certo, filho. Não, eu te amo assim mesmo. Eu te amo. Mas você vai deixar de amar o seu filho porque ele errou. Eu acredito que você ama o seu filho pelo que ele é, não porque ele te dá algo, não porque ele te proporciona, não porque você pode de alguma forma extrair dele. Você o ama incondicionalmente. Agora, e a forma de amá-lo incondicionalmente é ajudá-lo a crescer como uma boa pessoa. Mesmo que seja duro vezes, porque ele precisa. Os psicólogos falam que quando a criança cresce sem limite, para ela isso representa falta de amor. Ela se sente desprotegida. Então, não impor limite, não ajudar a crescer, não educar, você não está ajudando, você está desfavorecendo o crescimento naturalmente da criança. Mas a condição é para o seu amor. Você ama sem nada em troca, sem nenhuma condição imposta. Posso fazer uma pergunta? Caridade é medida? Tem medida? Tem medida? Não. Na caridade. Tem uma medida de caridade? Não tem medida de caridade. Então, toda caridade é caridade, independente do que seja. Né? Então, porque cada um dá aquilo que também ele pode dar no momento. Para aquela pessoa, às vezes, aquilo é muito difícil. Para o outro é fácil fazer aquilo, mas para o outro não. Então, caridade, a gente não tem medida. Mas o óbolo da viúva fala que ela é proporcional ao seu esforço e ao seu amor. Mas... Sim, seu. Então, mas é a sua, eu tenho a minha régua, você tem a sua régua. Né? Não, mas então, assim, não pode você falar, tenho sobrando $1000 aqui que eu não vou usar, aí você vai lá e doa. Não, então uma isso pessoa não é fala, caridade. eu tenho $10 aqui, eu vou deixar de comer, mas eu vou ajudar. É o óbolo da viúva. Você acha que dá $1.000, você mais está os sobrando $10 aqui os 1.000. Se você não dá, é que você falou, cada um tem a sua régua. Cada um tem a sua régua, exatamente. Na realidade, a régua é uma só. A gente tem a nossa. A caridade é você fazer. Eu acho que a gente estava discutindo a respeito do incondicional. Eu acho que então falou lá. Obrigado, foi uma coisa boa. Para compensar que assim, por exemplo, você fala para o outro que fala assim, olha, eu não vou deixar você fazer isso porque eu te amo. Exatamente isso. Sei lá, uma pessoa vai citar, eu não vou deixar você fazer porque eu te amo. Então tem a condição, eu acho que tem a condição. Né? Não é assim. Fica meio confuso, né? Não é o amor que vai acabar.
É como se a educação tivesse uma condição. Então, assim, eu vou ser legal com você com uma condição. Talvez seja mais isso, a maneira como você vai agir com o seu filho. Eu vou ser brando se você não tirar do sério, ou sei lá, né? Se você não certo, quiser, a gente está confundindo amor com educação. Confundindo um pouco, Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar, porque tem as outras atividades, mas agradeço muito a participação de vocês. Como sempre, enriquece muito o trabalho que a gente faz aqui, e é para isso que a gente está aqui, exatamente para dar oportunidade. E agradecendo mais uma vez, eu queria pedir que nós nos coloquemos novamente junto ao nosso Pai, agradecendo a oportunidade que nos foi dada, estarmos aqui, de podermos trabalhar junto com a espiritualidade amiga, trazendo as intuições que foram aqui distribuídas, e que a gente possa continuar o nosso trabalho de hoje, através da aplicação do passe, e depois da aula de mediunidade, que vai ser gerenciada aqui pelo nosso amigo Pablo, na paz, no amor e na harmonia que é adequada para todos nós. Que a gente possa levar todas essas energias para os nossos lares e, com a graça de Deus, estamos de volta aqui na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.